Bom, aqui nós estamos para aprender ou vivenciar esse jeito nosso de rezar dentro de uma programação que não é nossa, mas é de Deus, que é fazer a vontade de Jesus Cristo, fazer isso em minha memória. Então, para a gente se situar, para ver o que a gente vai acontecer, nós vamos ver a missa parte por parte. É muito técnico isso, ver missa parte por parte. É para compreender como é que isso vai se dando dentro do nosso jeito de rezar. Não vai ser uma celebração aqui, a celebração vai ser lá 11h30. Mas quando a gente tem presente o que a gente faz, então automaticamente o nosso cérebro vai dizendo, é aqui, é assim. E quando a gente não tem essas informações, a gente se perde um pouco. E aí fica tudo muito chato, fica pesado, fica longo, ou fica curto demais, ou passa despercebido, e assim vai. E aí os nossos conceitos, as nossas compreensões ficam muito pequenas, porque a gente só tem aquilo como referência. Mas quando a gente começa a olhar ponto por ponto dentro de uma dimensão maior, não só uma parte ritual, mas quando a gente começa a entender que a gente entra dentro de um campo simbólico, que tudo liga, porque o simbólico é isso, né? É o que liga. O diabólico é o que desliga. Sabiam disso, né? Então a palavra simbólico, o símbolo é ligação, é o que liga. E o diabolon é o que divide. A grosso modo falando assim, então quando se fala qualquer coisa simbólica, não é só isso é simbólico. Não é só uma vela, um objeto simbólico. Por que é simbólico? Quando acesa, ele vai fazer ligações da nossa vida, da nossa existência, a alguma coisa dentro desse hemisfério, desse universo. Se eu falar terra, é simbólico. Falar fogo, simbólico. Falar cruz, simbólico. Por quê? Porque ele não é só a explicação do que é a cruz, é um material feito de madeira, onde tem uma imagem. Não, isso é explicação. Mas o simbólico é aquilo que liga a algo além de você mesmo. Vai além. Simbólico. A missa é toda simbólica. Porque desde quando você sai de casa até quando você sair, tudo simbólico. Ser pai, ser mãe é simbólico. Aí vocês também já sabem dizer, não é? Tem outras profissões que são simbólicas, porque elas vão além do ofício que se realiza. Então simbólico é aquele que liga a uma natureza, a um lugar, a uma situação, e que aquilo transforma, e que faz você vivenciar. O contrário é o diabolon, aquele que separa, aquele que divide. Então, quando você escutar falar essas palavras, elas têm esse sentido, né? Diabo é isso, é dividir, né? Em partes, divide, espalha. Tá bom? É mais só para a gente entender. Então, o que nós vamos fazer aqui é isso, é a gente olhar para aquilo que é a realidade mais profunda do que Deus é capaz de fazer para nós, e dentro de um entendimento que a gente é possível entender, não só entender no sentido, bom, eu faço isso porque existe algo mais do que isso, tá bom? Mas para a gente fazer bem, vamos rezar, vamos ficar de pé. O tema nosso. Queria, antes de entrar nos detalhes aqui da nossa missa, fazendo algumas considerações que é importante para nós. Frei, por que você escolheu esse texto de Emaús? Porque ele é uma das fontes que nos ajuda a compreender o que nós realizamos na nossa Páscoa. Porque a Páscoa é a celebração, essa passagem do mistério de Deus na nossa vida, na vida de salvação. Então,
ao ouvir esse texto, a gente recorda que nós fazemos isso todas as vezes em que nós nos encontramos dentro de uma celebração litúrgica. Nós não vamos falar sobre liturgia, não vamos falar sobre a missa, porque são assuntos muito assim profundos, não dá para ficar misturando muito, né? Então, dentro da Assembleia Litúrgica, a gente realiza esse mistério de Deus que nos deixou. Esse mistério está ligado à vida de Jesus Cristo. Mistério da paixão, morte e ressurreição. É isso que a gente celebra. A Páscoa é isso. Se vocês olharem a história nossa, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver nos cursos de vocês, vem desde quando Moisés liberta o povo da escravidão, não tem essa história? Vocês lembram disso, né? Que eles fizeram, o povo de Deus, o povo de Israel, foi submetido à escravidão no Egito e foram assim ali colocados sob condição desumana. E Deus ouve o grito do seu povo. E aí surge Moisés, que vocês conhecem a história dele também, que era hebreu. Herodes manda matar as crianças, a mãe dele põe ele na cesta. Essa história vocês conhecem. Aí a rainha lá, não lembro o nome dela, mas ligada ao palácio, pega ele e então cuida de Moisés como filho dela. Ele cresce ali, desenvolve as suas habilidades e tudo mais, e em determinado momento ele se vê como, meu povo está sendo judiado, e enfim, então ele começa a ter a sua missão. A partir de então começa toda essa trajetória da libertação do povo que foi escravo no Egito para a terra prometida. Aí tem uma história longa, né? E ali eles têm esse costume de celebrar a Páscoa. Então a Páscoa que nós temos é tradição judaica e que Jesus a renova, transforma com a sua vida. O que antes era só o sangue, o sacrifício, agora é o próprio Cristo. Isso você já sabe, só para vocês ligarem aqui o que a gente celebra nesse nosso jeito de domingo, que é a ressurreição de Jesus. Pronto. Então, se temos isso presente, ela nos coloca dentro de uma dimensão de vida. O que tem a ver o texto bíblico? É que nós falamos de duas mesas aqui. Duas mesas dentro de uma compreensão de viver, de ouvir, de celebrar, de se entender. Duas mesas. Uma é da palavra, como estou aqui, mesa da palavra. E dessa mesa saem frutos disso aqui. Sai entendimento, essa mesa. Sai a meditação, sai o conhecimento, sai a sabedoria, sai a disposição de perceber a sua atitude em relação a Deus. Dessa mesa, ela nutre as nossas necessidades, na sua diversidade e nessas diferenças que somos, nos diferentes modos que somos. Então, da mesa da palavra, cada um a escuta e a compreende, e ela vai restabelecendo ali, dentro de quem ouve, um relacionamento. Entendido isso, né? Então, na mesa da palavra, é esse modo da gente compreender esse jeito de Deus falar e o jeito de cada um de nós responder. Bem assim. Então, é nessa maneira que esse texto vai nos ajudando a até entender o que nós realizamos dentro de um sacrifício que o próprio Cristo nos pediu. Então, a primeira coisa que aparece é a mesa da palavra, e em volta dela há acontecimentos para poder chegar nessa palavra. A outra mesa é o altar. E o que realiza no altar? Então, aqui a gente põe no altar comida. Outra mesa. Qual comida? Na sua casa. O que você põe na mesa da sua casa? Você põe gato e cachorro em cima da mesa? Não põe. Você põe vaso só? Não. Na mesa da cozinha
Você coloca os pratos, você coloca algum alimento e ali vai servindo, né? Não é assim que faz em casa ou não? Ou mudou? Não mudou não, né? Continua sendo, a mesa continua sendo, e tem algumas cadeiras ao redor, né? Aliás, tem um quadro famoso da Santa Ceia que vocês veem lá, que Jesus manda preparar um lugar para eles celebrarem a Páscoa. Compreendido isso? Daí ele vai lá e preparam tudo bonito, e quem faz a arte, ele está fazendo para que alguém possa ver, né? Então eles fazem sempre uma meia-lua assim. Necessariamente não precisa ser meia-lua, mas né, é em volta da mesa que se faz, né? Mas é bom aquele quadro porque tem espectadores, né? Está Jesus aqui e estamos nós aqui, olhando o quadro, né? Assim. Mais ou menos como a gente está na igreja, né? A gente chega, as nossas igrejas, elas são sempre, algumas são circulares, mas são muito raras na arte. Aliás, seria um bom outro tema muito bacana da gente ver como é que é essas partes da nossa igreja, a arte sacra, como é que funciona, o que é essa igreja? Ali tem um universo que a gente precisava descobrir, porque aí a gente vai valorizando cada vez mais. Quando a gente põe o pé ali, a gente já sabe onde a gente está, como está, para que tem aquilo, para que é desse jeito, por que é assim, né? Então, essa mesa do pão, quem que a gente coloca aqui? A comida. E dessa mesa do pão, quem que é principal aqui? Então, é o próprio Cristo, que dá a sua vida para a salvação de todos. Então, o alimento, pão e vinho, que ele mesmo pega, o que ele diz que é o pão e vinho? O pão ele diz que é o próprio corpo dele. O sangue ele diz que é o vinho ele diz que é o próprio sangue dele. Mas como é que é isso? Né? Como é que a gente vai beber sangue humano? Como é que a gente vai comer comida humana? Não é isso. Por isso que o simbólico é isso. Ele se coloca porque ele fez isso para que os seus pudessem ver. Aquele que muito nos amou, entregou a vida por nós. Aí ele diz: façam isso também. Tomai, comei, tomai e bebei. Então, o que nós fazemos é repetir o que Jesus fez, e mais do que isso, o atualizamos na nossa existência, na nossa vida. O atualizamos de uma maneira muito concreta. Ele está em nós e nós estamos nele. Então, por isso que ele usa a questão do alimento, que é o mais próximo do que é nosso, como gente. Porque quando a gente come, o alimento já não é mais alimento, né? Faz parte de você já. Não é isso? Era esse dia que ele queria que ficasse firme. Então, essas duas mesas é o que compõe a nossa liturgia, o nosso modo de oferecer o nosso sacrifício. Participamos da mesa da palavra e participamos da mesa eucarística. Dessas duas mesas nós preparamos. Então parece-me que, se a gente pensar bem assim, a gente entra no movimento assim, depois vai subindo, chega no auge aqui. Palavra, né? Vocês vão ver como é que é isso. Aí fez esse momento ápice de ouvir a palavra, de trazer no coração, de fazer tudo isso, e depois ela vai fazendo outro movimento, quase que descendo, sem desligar, não é separado, e depois faz toda uma preparação de novo, e vai subindo para o outro auge, que é a transubstanciação de Cristo, que se torna comida e bebida para nós, e ali é o auge, né? E depois a gente desce de novo e vai fazendo esse movimento, mais ou menos assim, só para a gente poder ver o que a gente faz na missa. Até aqui, lembrando que nós temos essas duas mesas e em volta dela nós realizamos algumas situações para bem vivê-la da melhor maneira possível. E é assim que a gente está entendendo. E quando a gente for ver agora, daqui a pouco, parte por parte, a gente vai percebendo que a gente faz isso mesmo. A gente prepara a nossa casa, a nossa vida, para poder receber isso aqui. Nós preparamos tudo isso para receber isso aqui.
conectados, não é desconectados, é dentro de desse movimento, de uma dinâmica muito coerente que a gente faz. Mas antes ainda de chegar nessas partes por parte, é bom a gente lembrar o que é missa. O que é missa? Não é? Missa é essa ação simbólica que nós realizamos, porque se fala de alguém que viveu no meio de nós e realizou coisas maravilhosas, deu a vida por nós. Então missa é isso. É só simbólica a missa? Não, ela também é ritual a missa. Tem momentos específicos de como realizar esse modo de nos conectar com Deus, de nos conectar conosco mesmo, de fazer isso ser o céu aqui na terra. Então, significa que nós temos repetições. Alguns falam assim, é muita repetição, né? Toda vez a mesma coisa. A repetição. Então, é uma ação simbólica, repetida muitas vezes ao longo da nossa vida. A missa é isso. Porque se celebramos a Páscoa semanalmente e realizamos aquilo que Jesus deixou, e tudo isso para quê? Para que isso não caia no esquecimento, no vazio. Porque é assim, quando uma coisa tem um comercial, eu acho que ele fala do chocolate, alguma coisa do Nescau, alguma coisa assim, não sei se você já viram. O menino, uma criança, está brincando o tempo todo, e fica lá, naquela sala. A mãe vai, trabalha, o pai vai, trabalha, que já vai. Daqui a pouco, ele se distrai dentro desse movimento da vida dele, né? Televisão, celular, e vai ficando sem vida. Aí daqui a pouco aparece uma imagem assim, o sofá, só o sofá, e a criança está lá, já viu? Ele não aparece mais, porque ele não aparece mais, ele virou, já viu, lembra disso? Lembraram? Imaginação aí, lembraram? Por quê? Falta a vida, né? Faltou a vida, a criança não teve mais imaginação, não sei o quê, então ele ficou o sofá. Você olha assim, você não vê a criança mais, você vê o sofá. Aí é que entra a propaganda, né? Não precisa falar, precisa de energia, precisa movimentar para poder virar a consciência, né? Mas eu lembro disso porque quando a gente repete as nossas repetições, elas não são as mesmas coisas, elas são a repetição daquilo que é próprio nosso, como comer, como beber, como dormir, como passear, como limpar a casa, como trabalhar, as coisas que a gente faz ritualmente toda vez, né? Então o rito é assim. Então o rito tem a ver com algumas regrinhas da vida, né? Então é uma ação que tem norma, tem regras, e nesse modo de normatizar, ela é feita por uma comunidade. Então a nossa missa, ela é organizada, realizada dentro de um lugar bem específico que chama comunidade. Comunidade. Pessoas preparam esse momento. Pessoas vai lá e prepara a casa, porque eu quero celebrar a Páscoa com vocês. Lembram disso? Quem é que vai fazer isso, né? Nós não vamos aprofundar isso, porque isso são as equipes de liturgia ligadas ao presidente da celebração, enfim, as pastorais, etc. Como vocês fazem? Vocês, volta e meia, vocês têm que preparar as celebrações, não tem? Se não é aqui, ou já fizeram, alguma coisa assim. Então alguém tem que preparar essa casa para isso, alguém tem que abrir essa casa, alguém tem que limpar essa casa, alguém tem que colocar as flores nessa casa, alguém tem que arrumar esse lugar, não está pronto. Isso faz parte também, Ou vocês acham que chega lá, quem que preparou? Nossa, que flores lindas, quem colocou? Entenderam? Então não tem nada para, nossa, o tapete, que lindo, trocaram o tapete da igreja, que coisa mais bonita, né? Mas não dá, não saiu do nada. Então alguém preparou.
Então já começa por aí a nossa vida da missa. Não tem nada pronto. A gente sai de casa com um coração fervoroso, cheio, que eu quero rezar. Já imaginou se no dia que nós fizemos São Francisco aqui, se chegasse no domingo e ninguém tivesse preocupado em limpar a igreja, vocês iam sentir o que é, então, celebrar. Você feliz da vida e chegar num lugar que está todo cheio de xixi, cheio de cheiro, de pelo, de etc. Vocês iam ficar felizes? Sim. Eu estou falando assim para você entender que a missa, ela é tão corporativa e tão dinâmica, que não pode ser só eu vou e venho e nada me acontece. Não, existe vida, existe dinâmica, existe sangue que coloca ali, existe veia, existe organismo, existe entranha, existe pensamento, existe vontade, necessidade, desejo, energia, existe uma vida ali pulsante. Pai e mãe, quando descuida da casa, cai. Não é assim? Para a gente compreender que não está desligado do que eu sou, do que eu faço, do que eu vivo, do que eu penso, do que eu trabalho, a missa não está desligada da gente não. Porque é continuação, porque ali é um jeito genuíno de se encontrar, a missa. Genuíno, não é... É diferente só de se encontrar entre famílias, é diferente, porque ali é genuíno, que coloca todos, indistintamente, dentro de um mistério de salvação. Olha aí. Indistintamente. Não é para alguns, ou para esse, ou para aquele, não, é indistinto, é para todos. Então, por isso que é simbólico e é ritual também. Então, essa missa é uma ação ritual. E aí, desde a última ceia até hoje, desde a última ceia de Jesus até hoje, a gente faz do mesmo jeito, basicamente. Comemos e bebemos juntos. Damos graças a Deus em nome de Jesus, o Espírito Santo dele, pelo Espírito Santo, o Espírito dele. Fazemos memória de sua vida. Qual que é a memória? Morte e ressurreição. E assim, desde então estamos ligados a Ele. Ligados. Assim como nós estamos ligados aos nossos pais, porque eles nos dão coisa para sobreviver. Assim como nós damos coisas aos filhos, porque ali faz subsistir, né? É uma ligação profunda, né? Então fazemos memória da morte e ressurreição. Estamos ligados a Ele e o seu destino e a todas as pessoas do mundo, do passado, do presente e até do futuro. Nós estamos conectados com Jesus, com a vida de salvação. Porque essa mesma fé nele nos faz e nos permite fazer isso. Até mesmo aqueles que não estão conosco, mas que têm fé nele, querem conhecê-lo, querem vivê-lo nesse mesmo espírito. Então a missa é sempre o mesmo no que diz respeito ao essencial. Isso é importante de lembrar. A missa é sempre o mesmo no que diz respeito ao essencial. Eu desejei ou eu desejo celebrar convosco a minha Páscoa. Não vejo a hora que isso aconteça. Isso é Jesus que disse. E tem sido feito assim mais de quanto tempo já? Então o essencial não muda. Mas é sempre diferente no que diz respeito ao estilo, ao jeito de fazer, à referência e à atualidade. Então a essência não muda, mas alguma coisa muda. Então a ferramenta principal que temos para esse trabalho, o que é? Para celebrar tudo isso. Qual que é a ferramenta principal? Quem dá uma opinião? Alguém mais? Mais?
Qual a ferramenta principal para realizar esse mistério? Mais um aqui. É você, o teu corpo, teu pensamento, teus olhos, teus ouvidos, tua boca, teu coração, teu corpo, tua mão, teu pé. Sem você não tem isso. E você utiliza essa ferramenta para poder louvar, bendizer, para poder exercer essa cidadania do céu aqui na terra. É você que faz isso, mais ninguém. Porque antes, quem é que fala? Não é você? Quem é que pensa? Não é você? Quem é que come? Não é você? Quem é que traduz isso, interpreta? Não é você? Então não é, isso aqui não faz nada. Isso aqui é parede fria, né? Então o corpo, essa ferramenta. Lembra que eu perguntei a vocês, como é que vocês vêm para cá hoje? Como é que você está hoje? Como é que você está? Porque depende disso. Você pode estar pé da vida. Eu posso falar aqui coisas maravilhosas, lindas. Você não vai ter, não vai chegar lá não. Não vai absorver. Não é assim que acontece? Você está chateado, está feliz, depende. Então, o corpo é que vai estar dentro desse trabalho de elevação da vida. O corpo. Então, para celebrar a missa, somos chamados a constituir a Assembleia Litúrgica, esse grande corpo. Por que eu estou falando isso? O que Jesus disse? Eu sou, acho que São Paulo que diz, que Jesus é a cabeça, e a igreja é o corpo. E nessa igreja é feita de muitos membros, assim como o corpo tem muitos membros. E cada um diferente do outro, não é isso que ele diz lá? A igreja ministerial que ele coloca. Isso é importante entender. Então, quando você chega lá para celebrar missas, não é lá, é aqui primeiro. Porque se a sua expectativa estiver lá, o padre, ou o presidente, ou o leitor, eles são algumas ferramentas que é para ajudar, mas não são, e eles mesmos também precisam disso. Se a sua expectativa está lá, não acontece aqui. Então é daqui para fora. Isso é importante a gente saber. Se a gente não tem essa noção, a gente sai ali e diz, hoje não foi muito bom não. Desafinaram tanto na música, né? As músicas não conheço nenhuma, não cantei nada. Nossa, aquele fulano, sabe? Então quer dizer, não acontece nada. Porque você não estava lá. Já ouviram falar aquela expressão de está presente, mas o corpo está ausente? Não tem uma expressão aí de... Então, o corpo. Então, nós formamos esse corpo comunitário. E esse corpo comunitário, essa assembleia, que a gente chama de assembleia litúrgica, ela ora, adora, bendiz, oferece, canta, a uma só voz, a uma só alma, a um só coração. Então é importante eu trazer esses elementos aqui, para a gente ver o que vai acontecer aqui, porque se não tiver isso presente, eu posso saber de cor as partes da missa, mas o que adianta saber? Não é isso. Eu tenho que vivenciá-la para poder experimentar isso. E aqui a gente está desmiuçando, né, um jeito da gente rezar. Mas bastaria chegar e falar, a missa é feita de tantas partes e isso está bom. Está bem, né? Mas a gente é mais generoso que isso, então a gente vai dando e experimentando isso com mais vivacidade, né? Alguma pergunta até aqui, dentro do que eu falei? Então vamos ver se nosso cérebro está bom de manhã. Quantas mesas nós vivenciamos e celebramos quando nos encontramos como um corpo, como assembleia litúrgica? 2. Qual é que é a primeira mesa que a gente usa? E a segunda? Então beleza. Agora quando vocês entrarem na igreja, vocês vão perceber. Embora a nossa igreja não é exemplo desses lugares assim já bem dinamizados, porque o altar tudo bem,
ainda, mas a gente não tem uma mesa da palavra, que é para ser a mesa da palavra. A gente tem duas mesas ali na frente e não sabe, né? A gente se confunde um pouco. Mas não é assunto para a gente falar agora, só para dizer. Mas quando a gente entra na igreja, a gente já vai ver, o altar é uma mesa. Quando vai ser a palavra, é outra mesa. E eu me alimento dessas duas mesas. Acho que isso já ajuda a gente a fazer uma conexão maior, eu acho. Muito bem. Então, os ritos, a missa, como eu falei, ela é simbólica, porque ela se trata de algo existencial e transcendental. Significa o quê? Algo que aconteceu aqui na nossa vida, mas também que eleva, que vai para além disso. Não é só o que a gente vê, é algo mais. Então, por isso que é simbólica. Mas também é feita de rituais. Então nós vamos ver aqui os ritos. Sou eu? Cadê eu? Sou eu mesmo. Não, veja aqui, ele já me deixou na... Eu aperto qual daqui? Direita e esquerda. Aí. Então as partes da missa, dá para ver quem está aí atrás? As partes da missa, agora a gente está entrando dentro do que a gente faz. Tá bom? Ritos iniciais. Estão lendo comigo? E tente, quando vocês lerem, identificar, porque todos aqui já foram em missa, né? Tenta identificar isso para vocês ficar mais fácil de você chegar lá. Senão fica assim, não sei o que você está falando, não entendi nada. Tá bom? Então, número 1, fala de novo. 2, 3 e 4. Se eu perguntar aqui para vocês, sem entrar nos detalhes de cada rito, se eu falar assim, o que a gente faz desses ritos iniciais? Vamos ver o que vocês lembram? Antes de eu falar, porque fica mais fácil. Vocês trazerem de dentro para fora e o que falar depois só vai acrescentando. O que a gente vivencia quando fala de rito inicial? Vamos ver, como é que está a cabeça de vocês aí? Sinal da cruz, procissão de entrada, o que mais? Acolhida, ato penitencial, glória, o que mais? Não entendi, desculpa. Que é a coleta, aquele que recolhe. Por isso que depois a gente fala sobre isso. Coleta, isso mesmo, oremos, quando fala oremos. Quem mais? Acabou? Acolhida. Ato penitencial. Então vocês estão bem. Não precisa nem a gente falar sobre isso, gente. Vocês já sabem tudo. Então vocês percebem que isso aqui é a estrutura da nosso modo de rezar. Parte inicial, que é uma parte longa, se vocês forem ver. A liturgia da palavra, ela é bem densa ali. Você vê, começa no ato, nas coisas assim mais de aquecimento, até chegar no auge, que é a palavra. Aí depois vem outro aquecimento para chegar no auge, que é outra palavra, outra mesa aqui, né? Vamos ver o que tem ali de surpresa. Ritos iniciais, vamos ver o que ele diz ali. Eu escrevi várias coisas aqui de rito inicial, né? Deixa eu ver se isso é importante aqui. Eu falei do corpo. Eu achei tão bacana falar do corpo aqui, porque às vezes a gente esquece que a gente fica muito mecanizado. Para as coisas funcionar depende daqui, né? De tudo que a gente vai fazer, não tem nada pronto. Embora a tecnologia veio para ajudar a gente, mas ela ainda precisa de alguém do lado de cá para fazer essas coisas, ele não faz tudo, né? Então, essa parte inicial, dos ritos iniciais da missa, são momentos para juntos buscarmos e criarmos esse entrosamento no Espírito de Jesus. Todas as vezes que nós nos encontramos, nós vamos experimentar isso para poder chegar e ver esse Cristo que se revela para nós. Por isso que tem esses detalhes que a gente vai ver aqui. E formando esse corpo comunitário,
na liturgia, o que a gente faz, na verdade? Estamos ensaiando a nossa convivência no dia a dia da nossa vida, na nossa casa, no trabalho, no lazer, na organização que a nossa sociedade vive. A gente ensaia isso dentro da nossa celebração. Olha lá no começo, quando a gente chega ali, tem uns 3 ou 4 ou 5 ali que já está dizendo: seja bem-vindo, né? Primeiro que abre aquela porta, a porta automática abre, né? Primeiro você pisa naquele átrio ali, né? Começou ali já. Se não tivesse ninguém ali, já seria a acolhida sua dentro desse lugar sagrado. Moisés ia falar, Deus ia dizer para Moisés: tira as sandálias, porque você está pisando em solo sagrado. Veja como é importante lembrar disso. Isso é da Sagrada Escritura. O templo não é criado à toa. Então é um espaço sagrado, que você ali vai realizar algo sagrado, não é? Então o corpo comunitário na liturgia, ela antecipa, desenha, simboliza, nos faz experimentar o que deve vir a ser o corpo social, o corpo político, onde todos os cidadãos, sem distinção, buscam o bem comum, o bem de cada um dos cidadãos, com a graça de Deus. Então a Assembleia Litúrgica, como nós estamos reunidos aqui, é um sinal, é sacramento de união de tudo, de todos em Deus, que norteia o nosso viver. Vamos ver o que ele fala ali. Não dá para ler, mas só para dizer que os ritos iniciais têm a finalidade de preparar vocês, de preparar a Assembleia, de preparar para uma comunhão, para ouvir, meditar a palavra de Deus, celebrar o louvor e a memória da nossa salvação. E é bem isso mesmo, né? Porque a gente chega na igreja, a gente chega lá, é acolhido pelas pessoas, dentro dessa dimensão bonita de acolhimento, de trocar algumas ideias, de conversar como é que foi e tal, mas sempre preservando lá o que vai acontecer ali, né? E o nosso olhar, quando entra ali, vai diretamente para o altar e para a palavra. É ali que a gente faz. E ainda quando a gente está muito mais entendido, a gente vai lá, cumprimenta assim, mas a primeira coisa a gente vai lá falar com o dono da casa. A gente vai lá, a gente coloca à nossa disposição: estou aqui, quero vivenciar isso muito bem, muito obrigado por esse dia, por estar nesse lugar sagrado, por contemplar isso. Então a gente vai fazer isso, a gente não fica ali pipocando para lá e para cá, e quando vai começar a missa você não sabe nada, tá com outra via. Então é um jeito nosso de fazer isso, e isso é de dentro para fora. Ninguém vai ficar lá dizendo: agora vocês têm que chegar. Não é isso. Isso é educar-se para. Não é assim que a gente faz? Outro dia eu vi tão bonito ali na igreja, a mãe, uma criancinha pequenininha, ela chegou no centro da igreja, olhou para a cruz, São Francisco que ia cruzar, né? Fez o sinal da cruz. A criança atrás, desse tamanhozinho assim. É educar-se para, entendeu? É diferente, né? Então a gente se prepara a isso, e depois a gente senta, se acalma, né? Algumas músicas às vezes são tocadas ou não, mas daqui a pouco alguém nos convida para ficar de pé, coloca para todos nós o que a gente está rezando, né? Se é para algum doente, se é para alguém que pediu as nossas orações, aniversário desse, daquilo, a comunidade está celebrando isso dentro de uma festa, ou dentro de uma solenidade. Ela coloca a gente dentro do monte que vai fazer. Não é assim que tem acontecido? E ali a gente é acolhido por essa pessoa que preparada para isso, e aonde nos convida a ficar em pé para poder experimentar e viver aquele que nos pediu e que nos chamou para fazer isso.
Não é o padre, não, eles são elementos, são instrumentos, né? Então, para a maioria de nós, dentro dessa vida nossa complicada, às vezes muito difícil, mas é a fé, dom de Deus, que nos reanima sempre de novo. Por isso que a gente faz isso repetidas vezes, né? Então, ao longo da nossa história, das comunidades cristãs, da celebração do domingo, o dia do Senhor, tem sido um momento marcante. Quem daqui não foi à missa um domingo e depois falou assim: puxa, por que eu não fui na missa domingo? Não tem isso? E ninguém falou, ninguém está ali dizendo que você por causa disso. Você tem uma conexão com isso. Você já conquistou esse lugar. Você já se identificou com isso. Por isso que você sente. Se você não tivesse identificado, talvez você faria, né? Mas você tem uma conexão ali. Você tem um avivamento ali. Então, no dia em que celebramos isso, a missa, nós celebramos a ressurreição de Jesus e a vitória da vida sobre a morte. Então, ritos iniciais. Aqui está escrito isso, mas podemos dizer assim, que os ritos iniciais da missa, desde a entrada até a oração inicial, tem por objetivo construir a Assembleia Celebrante. É uma orquestra, né? Imagina isso, como que é empenho a celebração. Então ela tem que acontecer isso. Se tirar esses elementos dessa construção, não alcança o seu objetivo da celebração. Dá para entender isso? Sem esses instrumentos? O que são esses instrumentos? Sem igreja aberta, sem alguém para acolher, sem o presidente da celebração, não acontece. E nem sem povo também não acontece, né? Então, os ritos iniciais da missa, desde a entrada até a oração inicial, tem por objetivo construir a Assembleia. Tem por objetivo fazer com que todas as pessoas presentes se unam num só corpo, num corpo comunitário, num corpo ressuscitado. É um trabalho que se faz ali, porque quando eu gosto de falar assim: vocês vêm de um jeito, volte melhor para casa. Se chegar no final lembrar disso, puxa, eu voltei melhor, que significa que você fez a construção nesses espaços que é previsto. Fez tudo isso, tudo de pé, acolhemos a procissão de entrada, não é? E na procissão de entrada, quem que entra? Quem que entra na procissão de entrada? Vamos lá, põe a cabeça para imaginar. Quem vocês vê lá? Vamos lá, Mateus, quem é que entra, Mateus? Entro por último. Eu sou o último. Cadê os nossos acólitos? Vem cá, acólito, vem cá. Que vão trabalhar ali, né? Procissão de entrada. Então, ele é o nosso cru. Como é que chama quem carrega a cruz? Deixa ele responder, Então vem cá. Então ele vai entrar primeiro. Depois quem mais tem? Ministros, leitores. Então vem cá, você é leitor. E você também. Pode ficar ali. Fica assim de frente, de lado assim. Vira para lá, que dá mais página assim. Aqui. Muito bem. Só para a gente. O que é que entra na procissão de entrada? E eles são mais importantes do que vocês? Ou nós somos mais importantes que eles? Ninguém é mais, ótimo, porque eles estão a serviço. E fazendo a procissão de entrada dentro dessa visão simbólica que é: nós estamos a caminho, nós somos itinerantes,
todos nós, e eles nos representam dentro dessa unção e dessa função litúrgica, porque é uma função litúrgica isso aqui, né? É uma função, não é a liturgia, é a função deles, de nos ajudar, nos preparar para esse grande mistério. Leitores, depois tem o que mais? Mas antes dos leitores tem o que? Então ele é o turiferário. Tem os acordes, os coroinhas. Tem alguém coroinha aí? Vem cá você que é coroinha, rapidinho, que 11h30 a gente tem que estar lá na igreja. Vamos rápido, vem cá, fica aí. Entramos no procissão de entrada. Pode quem está aqui, isso, as acólitas. Aí vem os leitores. E depois? Ministro, tem ministro aqui? Vem cá, Saletinha, vem cá. Nós temos 3 acólitas, maravilha. Aí tem os ministros. Às vezes são 1, 2, 3, dependendo, né? Leitores normalmente são 3, ou dependendo do que tem para ler, o que vai fazer. Acólitos também depende quantos que tem naquele momento. Pode ser que tenha meia dúzia, sei lá. Quando é uma solenidade, então, a procissão fica longa, bonita, né? Então, ministro, depois vem então quem? O presidente, né? Mas ele não podia ser o primeiro presidente, já que ele é o presidente, né? Então, porque é aquele que representa aquele que vai acolher todo mundo, que é Jesus Cristo. Então, é nessa personificação que diz que é. Muito bem, essa é a procissão de entrada. Entram secamente? Não, normalmente tem uma música que é entoada dentro dessa programação. Não é qualquer música, é uma música que fala disso, e que normalmente está ligado ao texto daquele dia. Normalmente, quando está bem conectada, bem preparada, ela está dizendo o que vai celebrar. E ela tem um jeito próprio de fazer isso. É uma música para cima. É uma música que faz você... Vou pegar uma mais conhecida. No tempo, por exemplo, comum, ou no tempo vocacional. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Mas quem que é eis-me aqui? É cada um de nós. Para fazer o quê? Para fazer a tua vontade. Então, a música ela vai colocando você dentro do mistério que você vai celebrar, né? Se todos estiverem nessa conexão, flui e dá certo, e você sai dali, é isso. Muito bem, a procissão de entrada é esse sinal dessa grande caminhada do povo de Deus à Nova Jerusalém. E enquanto isso não chega lá, isso significa que é a nossa esperança, nós vivemos disso, é isso que nos impulsiona, é isso que nos faz conectar todos juntos, independente do que você passa, mas num só coração, numa só alma, num só propósito, aonde Cristo é a cabeça e os membros o corpo. Não deu para entender isso? Uma salva de palmas para os nossos cantantes. Bom, vamos para por ali. E aí, quando chega lá, o que a gente faz? O presidente faz um gesto que vocês quase nem vê. Não sei se vê. E se vê, não sabe nem por que faz. Fizemos tudo lá. Quem que está lá na frente? Ele levou a cruz, né? A gente faz isso diante do altar. Nós viemos aqui, fizemos diante do altar. Aqui é o centro, né, da nossa vida. Aí o sacerdote vai lá e faz isso. Por que beijar o altar? Não podia só fazer isso? Não podia fazer isso? Por que beija o altar? Então, é a forma. Se você pegar, por exemplo, vocês são casados, namorados, etc., são amigos, quando se dá um beijo a alguém, você traz ali uma intimidade com essa pessoa.
Você traz uma identificação com ela, você traz um universo de sentimentos. Nossa, né? Não é assim ou não? Ou só faz por... Não, né? Então você tem uma... Não é admiração, você tem uma cumplicidade com aquela situação. Se aqui é o próprio Cristo que se coloca como altar, como lugar de partir, repartir o que Ele é, então quem chega só pode querer dele algo profundo, porque é em nome dele que ele vai realizar a ação de celebrar o que ele pediu, porque ele é o autor disso tudo, porque ele é que fala: fazer isso em minha memória, estarei no meio de vós, saberão que estarei com vocês quando. Então, quando o padre chega e beija o altar, às vezes ele faz de qualquer jeito, né? Tem alguns padres que, sei lá, mas não é isso que eu quero. Eu quero dizer que esse gesto é a identificação. E como todos não podem chegar e fazer aquilo, ele faz em nome de todos. Compreende isso? Por isso aquele espaço que a gente chama de presbitério é um espaço voltado para a ação litúrgica, do sacrifício litúrgico. Não é todo mundo que pode ficar ali, é os que são convidados para esse serviço de elevação disso tudo. Não é que é proibido nada disso, não tem nada a ver com isso. É dizer que é o lugar onde a gente preserva para poder ali se ver dentro desse processo de salvação. Então, e aí sim ele vai dizer: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, por conta de Jesus, por conta do seu amor que acontece esse sacrifício, é graça de Deus. E aí, depois disso, ele diz umas palavras: que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Quem é esse convosco? Ele podia dizer: que a graça e a paz esteja com você, meu filho, esteja contigo. Assim todo mundo entende, né? Convosco, né? Mas é a linguagem litúrgica, né? Bem polida aí. Convosco é cada um de nós. E aí o que você vai responder? Vai olhar para trás: quem que é esse convosco? Bendito. Vocês viram o que é a resposta? Bendito seja Deus que nos reuniu em seu amor. Se perguntar para um adolescente agora: meu filho, o que é isso? Bendito seja Deus que nos reuniu em seu amor. O que é para você isso? Se perguntar para uma vovó e um vovô: o que é isso? Se perguntar para meia idade aí, que nem eu: o que é isso? Bendito seja Deus que nos reuniu em seu amor. Gente, isso traz uma vida inteira, desde os primórdios até nós. A escolha que Deus fez por nós, essa vivência de poder experimentar conosco as nossas fragilidades. Ele nem precisava mas ele faz isso. Bendito. E significa que há um contentamento da nossa parte de um dia alguém ter nos apresentado essa história de amor que é a de salvação. Vocês já se imaginaram sem isso? Não sei. Porque é assim, a gente tem que se perguntar: isso faz sentido para mim? Para minha casa, para minha vida, para quem está comigo? Entenderam? Então, olha o que a gente responde. E se isso sai lá da alma, lá de dentro, o que pode acontecer? Só coisa boa, não é não? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Porque podia se reunir para outro momento. Você não se reuniu, se for um casamento ontem. Bendito seja Deus que nos reuniu no casamento. Ei, né?
Fomos passear lá no Ibirapuera. Bendito seja Deus que nos fez passear no Ibirapuera com os nossos amigos. Ei! Fui na partida de futebol. Bendito seja Deus que nos colocou lá na partida de futebol, seja qual time for. Ei, né? Mas você estava com todo mundo lá? Não estava. Você estava com alguns. Não é verdade? Você estava com alguns que você gosta, que é conhecida. Mas quando se trata daqui, você está ligado no universo inteiro. Então é bem grande isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Então a saudação do presidente, ela continua, ela não para aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não para só na resposta também que a gente dá dentro desse mistério. O que continua depois? Há um convite incessante para que essa Assembleia Litúrgica possa experimentar, dentro dessa visão aí, a continuação disso, né? Olha lá, as munições são aquelas falas que o presidente vai fazendo para ir colocando a Assembleia dentro dessa expectativa, dentro dessa celebração. Além das palavras de acolhida, ele vai dizer: olha, hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus, mas é o convite que Deus nos faz para que a gente esteja com Ele e Ele conosco. E para isso, a gente pede perdão das nossas faltas. Aqui, o perdão... tem um canto de entrada ali que já vimos, né? A saudação, a acolhida, isso que eu acabei de dizer, aqui. Então esse momento não é o sacramento da confissão que a gente faz como sacramento. Não é isso. Lá não é a confissão. Ali é o momento de reconhecer, esse momento da missa, de reconhecer a misericórdia de Deus na vida nossa, que nos prepara para esse grande momento do encontro com Ele. E aqueles nossos pecados veniais, aquelas coisas assim, ali é diluído dentro dessa provocação, porque é a grande oração do povo de Deus que se coloca na disposição: eis-me aqui, conte comigo. Lá no finalzinho a gente vai responder isso, porque é do começo ao fim. A gente sai com uma resposta, a gente responde, a gente sai determinado para alguma coisa lá no final, né? O rito inicial e o rito final são muito juntos, embora estejam em lugares diferentes dentro da missa, mas é como se fosse a mesma continuação da proposta. Eis-me aqui, e como é que eu volto, né? Eu venho aqui, rezo, celebro, e como é que eu volto? Então está ligado. Então esse momento de convite para você celebrar isso é uma maneira da generosidade manifestar, do reconhecimento vir à tona, porque se você não se reconhece dentro dessa dimensão da reconciliação e misericórdia que Deus tem para com o mundo e com a humanidade, você não celebra, você não vivencia isso. Isso é condição nossa, né? Por isso que nesse momento é colocado dentro dessa provocação. É só lembrar que não é o perdão que a gente canta, a água que é aspergida sobre nós, tudo são sinais para nos ajudar a abrir os véus, para poder enxergar Cristo aonde? Na mesa da palavra. E vocês vão perceber que antes da palavra a gente pede perdão, antes daqui a gente também pede perdão. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, não faz isso? Ou não? Então, nos dois momentos. São modos da gente fazer esse momento penitencial. E junto a isso, mais um elemento que surge, além de rever a nossa fragilidade, o nosso jeito de estar nesse mundo, às vezes imperfeito, através dessa reconciliação e dessa força que nós encontramos em Deus, ainda a comunidade orante, ela eleva a Cristo o seu louvor, que é o hino de louvor. Entendido até aqui? E o hino de louvor normalmente é
porque é o glória que a gente chama, é antiquíssimo isso, não é uma coisa nova. Então, prevê-se dentro da liturgia, como regra, que seja sempre esse glória a Deus das alturas e para a terra, esse oficial. E ainda aquele que é a CNBB também se oficializou dentro dessa dimensão, os dois. Porque houve um período na nossa história, isso é liturgia, né? Que foram se fazendo, ainda não tinha muito discernimento sobre isso, ia fazendo o que dizia a palavra glória, cantava, né? Glória, até isso de cantar de louvor, eu lembro. Glória, glória, aleluia. Não tem nada a ver de ser hino de louvor, porque não está se referindo ao Cristo, né? Bom, mas isso é outra coisa para a gente poder ver. Só dizer que dentro dessa preparação da Assembleia, na missa parte por parte, um dos momentos é isso: o reconhecimento e a louvação. Vê se tem mais coisa ali. Aqui, você falou assim: tem que ir no momento do oremos, não tem? Oremos. O pessoal já fala: ai meu Deus, já vem. Esse é o momento tão importante dos ritos iniciais, que é onde o presidente da celebração recolhe o que você traz para essa celebração. Então tudo, recolhe, não é intenção só não. Recolhe o seu pedido, recolhe a sua vida, recolhe o seu mandamento de viver, recolhe de você, recolhe. Aí, pode ser a sua intenção, pode ser a sua, enfim, ali é você inteira. Por isso que é coleta, em latim tem um nome ali. Em latim diz aqui que é colligere. Porque recolhe as orações do povo, feita em silêncio, depois do convite, oremos. Esse oremos não é para ficar olhando para o Pai, né? Olhando para você. Senhor, estou aqui. É esse momento. Ele para um pouco, alguns... Não, esse não vale. Não, oremos é esse sentido. Oremos, ou oremos, sei lá, o tom varia de quem está fazendo. Para que colocar você com a sua vida diante de Deus? Já sabia disso? Os meninos lá da Crisma sabiam disso já? Agora sabe, né? Então ele coloca a assembleia reunida diante de Deus que a convocou. Deus convocou, respondemos seu chamado e agora ele coloca dentro dele. Eu já falei do beijo do altar, né? Que é feito pelo presidente, a celebração, logo da chegada, que é significativo. O altar representa o próprio Jesus Cristo, pedra angular, a rocha espiritual. Alguma coisa até aqui? Estou sem relógio. Que horas são? Tem meia hora só. Alguma coisa até aqui que vocês gostariam de perguntar? O que foi de novidade que vocês não sabiam, que foi interessante ter ouvido? Rapidamente. A coleta. Oremos ali. Eu achei muito interessante a gente pensar o real motivo da gente ter que chegar e pegar todas essas partes. Vamos chegar atrasado, porque cada partezinha dessa dos ritos iniciais tem muito significado, né? Até a gente se colocar mesmo em comunhão com toda a assembleia e com o altar. Então, a gente chega correndo e isso acaba não se fazendo parte, né? Daquilo. O que acontece aí é que não absorve a força e o todo, não completa, fica incompleto, é só isso. Não, mas é só para dizer que você vai para fazer um sacrifício e não faz.
E dentro do nosso modo de viver, ele não chega aquilo que é para chegar. Então fica incompleto, é incompleto. É igual aquele sistema nosso de quem trabalha no TI sabe disso, né? Instala um programa lá, deixou de fazer uma coisa, ele não funciona direito. Não funciona. Vai falar ainda que está estragado. E vai colocar culpa em quem vendeu, etc. Por quê? Você não fez direito o que é para fazer. Mas é isso, gente, né? Enfim. É para dar pausa agora? É isso? Não. Pode continuar? Ah, tá bom. Então, ali chegamos... O que é que tem munição? Munição é essas palavras de acréscimos que o presidente da celebração, ele coloca. Vou pegar um exemplo de munição. Munição é sempre um adendo, né? Nós chegamos na igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí ele diz: a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aí vem a munição. Munição não é munição de munição, é munição. A munição é aquele momento em que o sacerdote faz uma ligação para entrar em outro momento. Eu vou chamar vocês para fazer o convite penitencial. Então ele faz uma munição antes. Ele faz para nos dizer um breve comentário a respeito de. Agora, meus irmãos, com o coração contrito e humilde, reconhecendo as nossas faltas, vamos pedir perdão a Deus de todos os nossos pecados. É uma munição. A preparação. Com essas palavras. A munição para poder identificar que é uma coisa referente ao que se vai fazer. Não é qualquer palavra, né? Não é qualquer introdução. É sobre aquilo. Por isso que falam, entre algumas partes tem munições. Munições. Tá bom? Entendido? A munição de abertura, olha lá, ó. Não tem um comentário inicial? Vocês costumam colocar que a pessoa lá que chega lá na frente e diz assim: bom dia, né? Ou louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Não fala assim: hoje a missa será celebrada por tal. É munição. Alguém está fazendo uma preparação ali, né? Deixa eu ver se tem uma coisa importante ali para falar. Acho que é isso. Munição de abertura. Ainda. É a mesma coisa que a antífona? Mesma coisa? Não, antífona é antífona. Não é. A antífona, ela está ligada a um texto bíblico, a uma referência das leituras para como que a gente chama isso? É lançar você lá dentro. É uma coisa assim, bem bonita. As antífonas. Ela coloca você dentro desse momento. Tem. Quando não tem comentário, o padre chega e só fala antífona e já começa. Quando não tem essas outras munições. Uma não substitui a outra. Não. Que às vezes eu até uso, às vezes, na minha fala, além das munições eu ainda uso, às vezes, mas sempre lembro. Não é sobre munição ainda, ali coloca um sentido, procissão de entrada, já falamos, a saudação e a acolhida já falamos, o ato penitencial também já falamos. Bastante coisa ali eles falam. Aqui só o jeito de fazer, sabe? Aqui já falamos. Muito louvor. Falamos aqui. A oração do dia, que é oremos. Vou lembrar sempre dela. Oremos. Aí vem a liturgia da palavra. Bom, fizemos os ritos iniciais. Chegamos até aqui. Acho que vai ter que fazer outro encontro para a gente terminar de chegar ao final. Não tem problema não precisa esgotar, né? Liturgia da palavra. O que
Veja, é uma sequência. Se vocês perceberem na missa, tem esse momento. Depois da coleta, aí vem, se tiver uma munição, bem, se não, já entra direto dentro dessa programação que nós nos preparamos para isso. Não chegamos aqui do nada, já fomos rezando a palavra. Nós fomos preparados para chegar até aqui essa mesa. Aqui é o auge. E o auge é o quê? Ouvir Deus falar. E no nosso modo de existir, nós temos dentro da nossa programação de salvação, Antigo e Novo Testamento. A Bíblia. E que para nós cristãos católicos, o nosso jeito de rezar se divide em 3 anos. Dizem que se a gente pegar em 3 anos, acompanhando a liturgia litúrgica, a gente reza toda a Bíblia. Ela é dividida em ano A, ano B, ano C. E não precisa guardar isso agora não, só para dizer como é que faz isso. Então é dividido em A, B e C. O ano A segue aqueles evangelhos sinóticos que são mais parecidos, que são os 3 primeiros, e o João, que ele intercala dentro das festividades, solenidades, no período do ano. João. Então são 4 evangelhos, não são? Quais são os evangelhos que nós temos na Sagrada Escritura? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então A, B e C. Nós estamos em que ano? Dentro desse itinerário, vocês sabem? Ano C. O ano C, a gente reza qual evangelho então? O Lucas. Quer conferir se é verdade isso? O evangelho de domingo, salvo solenidades, alguma festa de algum santo, que eles têm uma liturgia própria, ou dentro, e João entra aí nessas festividades, né? Principalmente na Páscoa, João que vai fazendo essa boa notícia que é o evangelho. Então, dividido em três anos, em 3 tempos, A, B e C. Então, na nossa Páscoa nós vamos celebrar, nós estamos no ano C, então aos domingos nós vamos celebrar o evangelho de Lucas. Semanalmente se divide em dois tempos, ano par e ano ímpar. Nós estamos em que ano? 2025, ano ímpar. Então a Sagrada Escritura, dentro do lecionário, já está lá, ano ímpar. Então é nesse dos anos ímpares que a gente faz as leituras, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Só para você entender como é classificado a liturgia aqui. Não é aleatório, chega lá, 3 pulinhos, 1, 2, 3, abre a Bíblia. Não é assim. Existe um programa já estabelecido para a gente rezar. Então, anualmente celebramos assim. Celebramos o quê? Esse mistério de Deus na vida da humanidade. E nós recorremos à palavra de Deus porque é Ele que fala. Entendeu? Então, nas leituras, normalmente, no dia de Páscoa, como domingo, que é a nossa Páscoa semanal, a gente tem primeira leitura, o Salmo, segunda leitura e o Evangelho. Alguma coisa para perguntar sobre isso? Essa programação, ela vale muito, ela é singularmente. Não é do Brasil, isso é mundial. É mundial. Então, se você vai lá na China, participar de uma missa lá, claro que vai ser dia diferente, né? Porque a gente aqui deve estar acabando o dia lá começando, né? Mais ou menos isso. Mas é dentro dessa programação, a gente chama isso de ano litúrgico. É uma programação, a igreja, isso é da Igreja Católica. Você não vai encontrar isso em outro lugar, não. A gente só vai, dentro da Igreja Católica, ela é feita assim. Claro, traduzido dentro de cada país, da língua de cada país. Já teve um tempo que era só latim, lembra disso? Lembra, Cíntia? Não é? Por quê? Porque não existia a versão na língua.
traduzido na língua. Então só fazia. Aí depois, com o documento Vaticano II, aí começou a ter as traduções em cada país. Isso é interessante. É muita coisa, gente, para falar. Mas a missa parte por parte é que nós estamos vendo. Então ali a liturgia da palavra. Eu tenho um comentário a fazer sobre a liturgia da palavra. Então para nós, a leitura escutada e meditada na assembleia reunida são palavras vivas do Senhor. Por mais que o leitor, às vezes, não é condição, mas às vezes não lê direito, ou erra, ainda é palavra do Senhor. O que a gente não pode é relaxar nessa parte, né? Mas isso é de equipe litúrgica, mas só para dizer que é palavra de Deus, é Cristo que fala. O Vaticano II trouxe bem isso vivo. É Cristo quem fala, traz presente. É o Cristo ressuscitado que se coloca no meio dos discípulos e discípulas reunidos e tem uma palavra de vida, de orientação, de consolo, de esperança, de convocação dentro do que nós vivemos. Ele tem algo para mim, tem algo para você quando a gente se reúne. Então é o encontro com Ele, e Ele vai falar, e Ele está falando. E se não tivermos isso presente, a gente desloca o jeito de celebrar e fica nas minúcias que não produzem, né? Então é Cristo que vai falar. E aí ele traz todo o plano de salvação que está contido no Antigo e no Novo Testamento. Ele fala isso através do seu Espírito presente no povo reunido, no mistério dos leitores, de quem faz a homilia ou coordena a partilha da palavra. E aqui, novamente, o corpo. O que o corpo faz nessa hora? Fica olhando o celular enquanto ele fala? Ou fica cuidando do cachorro que está ali? O que o corpo fala nessa hora? Ouve, sente, não é isso? E de que jeito ouve e sente? Com frieza? Com desdém ou com preocupação, que hora que vai acabar? Nossa, que leitura longa, meu Deus do céu. É sempre que eu vejo dos olhares. Eu vejo os olhares. Então, é ouvir, sentir de um jeito jocoso, bom, generoso, dócil. Puxa, é Ele que vai falar. Porque quando vocês foram no casamento ontem, não foram? Não sei se lá teve isso, mas normalmente tem. Tá? Fez o casamento, nem tanto na celebração do casamento acontece isso, mas quando chega lá, todo mundo fica, vai, come as suas coisas, daqui a pouco todo mundo fica alvoroçado, chega o noivo e a noiva com a sua, né? Eles chegam, não chegam? Aí todo mundo para. Abre-se um espaço, faz um corpo, todo mundo está ansiosa para ver o que eles vão dizer. E tem um copinho na mão que vai fazer o brinde. Não é isso? E aí o noivo fala em nome de. Não é assim? E depois vão brindar ainda, em nome de. Ou fala a noiva. Ou a noiva. É só para a gente identificar que dentro dessa celebração litúrgica alguém vai falar para nós. E a gente está atento a isso. E não de qualquer jeito. Estamos ali com corpo e alma para fazer isso. Quando não fazemos, de novo, perdeu. Não alcançou. Ficou incompleto. Não, sem sucesso. Porque passa. Mas não que isso não... É só dizer que são momentos ímpares.
Deixa eu ver quem mais que é importante falar para vocês. Então aqui o corpo novamente se apresenta: olhos, ouvidos e coração atentos para a boa notícia. E de novo, ao ouvir a palavra de Jesus, nós ouvimos um texto que eu li no começo: os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os pobres se libertam e se alegram. Por isso que respondemos depois das leituras e proclamação do Evangelho. Na leitura a gente responde o que quando termina? O leitor diz o que? Palavra do Senhor. E a Assembleia responde? E quando é o Evangelho, o presidente diz: palavra da salvação. Por isso que responde isso. Não é só glória a vós, Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é graças a Deus porque acabou, porque está demorando muito, ou porque é graças a Deus, puxa, falou comigo, meu Deus do céu, ele olhou para mim. Não tem os famosos que faz isso, né? As pessoas se encantam com os ídolos, né? Peguei na mão dele, peguei na mão dela, ele cantou para mim, ele olhou para mim. Não fala isso? A gente tem isso, é tão gostoso isso. Mas por que quando chega na Sagrada Escritura, no momento ímpar da vida, que é acima de tudo, a gente não tem nem uma paixão assim? A gente sai, sei lá, para a gente rever isso, porque é interessante, sabe? Dá a impressão que isso é coisa secundária, assim. Se eu tiver filho, eu vou. Não sei não. Mas é isso. É porque para isso tem que ter intimidade com Ele. Senão você não faz. Senão você faz por fazer, assim. Aí tem a homilia, né? Que é a atualização dessa passagem da palavra que a gente ouviu do Antigo e do Novo, o Salmo que é intercalado entre uma leitura e outra, no sentido de uma responder a outra. É palavra de Deus também o Salmo, não é só porque canta. O Salmo é feito para ser cantado, mas é também palavra de Deus, e está se referindo ao próprio Cristo, que Ele mesmo disse que falavam de mim, os profetas falavam de mim. Nos Salmos, Jesus, tem uma passagem, Jesus fala isso. Então, quando a gente ouve Salmo, é palavra de Deus também, porque está se referindo ao Cristo que foi enviado, se encarnou, o Verbo encarnado, viveu no meio de nós e nos salvou. Então é isso. Foi para lá para trás. Aqui. Então a liturgia da palavra, o que está escrito ali? Isso. Isso aqui às vezes tem introdução da Bíblia, são elementos que vai surgindo dentro dessa programação. Vocês já viram procissão da Bíblia, alguma coisa? Às vezes faz isso para poder exaltar esse momento da palavra, né? E que não deve ser uma outra palavra, ela deve ser aquela que vai ser lida, palavra. Ali o Salmo, segunda leitura. Sequência é uma continuação, isso de algumas festas, não são todas. Por exemplo, festa de São Francisco, tem a sequência, que às vezes é opcional, não é que tem que ter ali. Espírito Santo tem sequência, que ali a gente faz questão de fazer com a Assembleia. Não sei se tem outros momentos. Então tem alguns momentos que a gente tem a sequência, que é uma poesia, um hino, que continua aquela palavra. Está ligado à palavra. E ao momento que está sendo celebrado. Aclamação do Evangelho. E a aclamação do Evangelho tem umas características interessantes. Quando é tempo comum, como nós estamos vivendo agora, aleluia vai na vibração bonita, né? E sempre a resposta é uma antífona que está ligada ao Evangelho do dia. Mas quando chega a Páscoa, quando chega a Quaresma, não se canta aleluia. Dentro de é mais regrado. Não se canta porque estamos dentro de um período de
passar com Jesus é um jeito bem plástico da gente vivenciar. Veja, não é sempre uma compenetração assim bonita dentro do que está vivendo, do mistério que está sendo colocado ali. Então se preserva isso para que lá no sábado de aleluia, o grande aleluia seja cantado, seja rompido esse silêncio dos 40 dias. Tá bom? Só para ver que tem distinção assim. O Evangelho, a homilia. Vamos falar alguma coisa sobre homilia? Alguém sabe o que significa homilia? Para alguns é o momento mais esperado, para outros falam, veja a hora de acabar. Eu brinco assim, mas às vezes pode ser que você se identifique com coisa dessa. O que é homilia? É a conversa familiar. É isso que significa, conversa familiar. Não é uma explicação, não é um doutor que está explicando uma tese, não é nada disso, não. É uma convocação do que você, é uma atualização do que você está ouvindo, é uma predisposição de você dar continuidade. O que nós vamos fazer com isso? Quer dizer, eu venho aqui, nós viemos aqui, estamos celebrando o dia do Senhor, e Ele nos fala. Ele nos fala, e aí? Pela sua palavra, mas tem coisa que a gente não entendeu. E aí vem o homiliasta e dá essa deixa de colocar-nos com mais compreensão, com mais entendimento, com mais razão, com emoção, numa simplicidade, numa convocação para aquilo que Ele quer, né? Então, qual é o assunto da conversa? Ora, o assunto da conversa é a palavra que nos foi dirigida. Esse é o assunto. Na homilia, na conversa da mesa, na conversa amigável, familiar. E onde encontramos essa palavra de Deus? Ela vai como que aparecendo sob a direção do Espírito, na medida em que a comunidade liga 3 coisas: as leituras que foram feitas, a realidade em que nós vivemos. Nós estamos em 2025, vivemos tantas situações internas e externas da vida, e celebramos tudo isso, agradecemos tudo isso, colocamos-nos à disposição de tudo isso, e ali vai aparecendo então o objetivo da liturgia da palavra é o quê? Reavivar o diálogo da aliança entre Deus e a humanidade, entre Deus e nós, Deus e o seu povo, receber dele a orientação para a nossa vida, aceitar os laços de amor e fidelidade dele. É isso. Esse momento da palavra é para a gente poder restabelecer de novo essa conexão. Se ele nos alimenta, esse alimento tem que fazer sentido, ele tem que fortalecer. A não ser que você esteja comendo porcaria, não fortalece. Mas não é a palavra, é Ele que Ele vai fortalecer a gente no pensar, no sentir e no agir. Os pequeninos ali, quando vocês estão estudando, não sei que matéria vocês gostam, arte, tecnologia, mas qualquer uma delas que vocês pegarem, como é que você vai ser bom nelas? Se você exercitá-las, compreendê-las, não é assim? Mas quem que vai ensinar vocês a exercitar e a compreendê-las? Não tem alguém que faz isso? Deve ter. Além dos laboratórios que você faz, que algumas coisas são muito intuitivas, mas você precisa de alguém para dizer, olha, vamos por aqui, não é? Que tal isso? Então o educador ele vai ajudar vocês a fazer a experiência, que aquilo valeu a pena. Então quando chega lá, em determinado momento do laboratório, vocês vão explicar na feira da ciência, vão explicar tudo aquilo lá, e olha, aprendemos. Então teve sucesso no empreendimento, porque viu, ouviu e realizou. Essa é a ideia, sabe?
Então, quando a gente ouve a palavra, não é para quem está falando? E para que isso? Tá bom? Então é para frutificar. Está na hora? Tá. Qual que é a diferença, assim, fundamental entre a homilia e o sermão? Antigamente sermão era colocado dentro de um crivo, de quase que uma sabatina, quase que uma tese teologal, empoderado assim de uma fixação de algum dentro da retórica, né? Com o passar dos anos, percebeu que essa conversa não poderia ser assim, porque nem todo mundo estava no mesmo nível, porque o sermão ele estava, se você pegar o sermão de Santo Antônio, o sermão de Santo Agostinho, vocês vão ver a estrutura que é. Não é uma estrutura simples. A diferença é na estrutura. A homilia é uma conversa como eu estou fazendo aqui com vocês. Agora, se eu fosse fazer um sermão, tem estrutura para fazer. Tem tudo. Eu não vou saber dizer para vocês agora como que se elabora um sermão, né? Mas tem... Antigamente tinha o CREA, por exemplo. Não sei se alguém já fez... Acho que na literatura deve entrar isso, não sei. No direito talvez entre algumas coisas assim de retórica, né? Como que se elabora um discurso, como que faz isso. Tem um jeito próprio. Então segue um modelo. Entendeu? Então a diferença é na estrutura dele, que é mais densa, tem que pensar mais, é uma coisa mais difícil. Pega para você o que eu estou falando, pega o sermão de Santo Antônio, por exemplo, os sermões de Santo Antônio, que é tudo assim. Com o documento Vaticano II, então foi se revendo isso. Porque as pessoas não estavam conseguindo fazer esse processo dentro da caminhada. Então, por isso que fala a homilia. Não é que ela é menos, não é que ela é inferior, não é isso. É o jeito de fazer que é mais simples do que o outro. O outro é muito mais rebuscado. Eu já acho que aqui está mais difícil de falar, não que eu falo rebuscado, mas tem algumas coisas a gente fica feito falando, né? Tá bom? Então, paramos por aqui? Então, agora nós vimos a liturgia da palavra. Tem mais coisa ali da liturgia da palavra que segue um pouquinho. Depois das leituras, da homilia, dessa conversa que foi feita, o que acontece? Aí vem a renovação da fé. Que olha que interessante isso. Nós chegamos até aqui nesse auge, firmamos a nossa convicção, Deus nos fala, e o que a gente responde diante dessa fala, dessa animação, dessa atualização, desse ouvir, desse sentido, realizar? E eu vou fazer isso de que jeito? Então a provocação é que, para não nos esquecermos e podemos ter lembrança quem é que nos faz esse convite, a gente renova então aquilo que é o que a minha fé determina, aonde ela vai. Porque eu não saio daí, eu não saio vivendo de qualquer jeito. Eu tenho um fundamento, eu tenho uma causa para mim respirar, viver, celebrar, trabalhar, se divertir, ajudar, etc. Eu tenho uma causa. Eu não faço isso do nada. Essa é a diferença nossa. E às vezes a gente não tem isso presente, por isso que às vezes não chega ao sucesso das coisas. Nós renovamos, então, chama-se de profissão de fé, que é o creio. Existem dois modelos: o dos apóstolos, que é esse que a gente mais reza, e o outro mais elaborado, que é o constantinopolitano. São dois momentos. Tem história desses dois, tá? Não vou falar aqui. É muita coisa para chegar a isso. Não é uma coisa assim que foi escrita e pronto. Tem história, é simbólico, porque tem movimento por detrás disso, tem vida por detrás disso. E depois disso, então, vem a oração dos fiéis. E o que é a oração dos fiéis?
A oração dos fiéis, ela está, primeiro, está ligada ao conjunto que está sendo celebrado, e ela tem uma ordem, que é a igreja, eu não vou saber dizer todas, viu? É a igreja, a comunidade, a sociedade, e aí vem depois os itens. São três estruturas dessas preces. Se vocês olharem o folheto, ela está bem distinta ali, dá uma olhadinha para você ver. Ela vai dizer, rezar pelos bispos, pelo Papa, bispos, padre, e depois ela se... Isso. E depois a comunidade. Então você vê, a comunhão da igreja, a comunhão na sociedade dos seus dirigentes e a comunhão das pessoas, dos cidadãos. E dentro dos cidadãos, por exemplo, você pode ter outras necessidades ali, pelo morto, falecido, pelo doente, o que está de aniversário, casamento, assim vai, as preces. Mas é um momento que une as vozes, une os desejos, une as súplicas dentro dessas dimensões. Não é a minha prece, não é o meu desejo, não é a minha vontade, mas é a nossa vontade. Então não se faz uma prece particular para mim, para que eu seja, sei lá o quê. Então ela é sempre comum, por isso que é prece comunitária, prece universal, se quiser dizer. Quando a gente ouve, talvez vai ficar mais atento a isso, quando vocês estiverem lá na igreja, e vai perceber para quem que nós estamos rezando. Aqui vem os detalhes de cada coisa que a gente já viu. Primeira leitura, salmo responsorial, segunda leitura. Essa missa parte por parte é isso, gente, não tem outro jeito de fazer. Porque é assim, né? O certo era durante o ano ir fazendo um pouquinho de cada, que tudo de uma vez só cansa um pouco. Profissão de fé, a oração da comunidade, e aqui encerra então o rito da palavra. Esse rito que nós acabamos de fazer, esse auge. Interessante aqui. Então, depois aí depois, olha, terminou, aí vem outro movimento. Não desconectado, porque não é. Só continua. O que acontece? Aí começa a vir para essa outra mesa aqui. Né? Aqui não preciso falar para vocês. Ali, muito bem. Aí nós vamos passar para a liturgia eucarística. Normalmente, às vezes, o comentarista, o animador, e às vezes, dentro de alguma programação, ele pode falar, ou mesmo o presidente fala, agora nós vamos passar para a liturgia eucarística. Não é assim? É uma munição isso. Viu? É uma munição. Aí vamos preparar o altar, nós vamos trazer aqui o pão, o vinho, né? Nosso trabalho. Enquanto a gente prepara a mesa, vamos cantar, faça a sua oferta, tá? Assim que a gente faz? Muito bem. A minha pergunta é, vamos ver se vocês vão dizer. Esse momento de preparação é a oferta do Cristo nesse momento ou não? Entendeu o que eu perguntei? Se é nesse momento que Cristo faz a sua oferta, a sua doação para a salvação do mundo ou não? Enquanto vocês pensam, eu vou falando aqui. Então, passamos agora para a liturgia eucarística. Então, ela vai acompanhar de alguns gestos. E está ligado à continuação da última ceia que Jesus fez. Lá na Quinta-feira Santa. O que Jesus falou para os apóstolos?
corre lá, prepara um lugar que eu quero ardentemente celebrar com vocês a Páscoa. E não vejo a hora disso chegar. Foram lá, combinaram tudo e prepararam lá. Vocês devem imaginar o que eles tiveram que fazer lá. Você acha que foram Pedro e Tiago e João que fizeram? Acho que não, né? Deve ter tido mais gente para ajudar, né? Tem que limpar a casa, tem que arrumar a mesa, tem que ver as comidas que vão fazer, né? Era o pão, não era o pão como nós temos hoje, mas era o pão asmo mesmo, mas era aquele pão, preparar o vinho, já as coisas, né? É uma festa. É uma festa, né? Então ele retoma conosco a cada celebração eucarística pelo sagrado memorial. Toma o pão e o cálice com vinho, dá graças, parte o pão e nos dá o pão e o vinho, dizendo: isto é minha vida doada por vocês. Depois a gente vê como é que a gente faz isso na missa. Então, comendo e bebendo desse pão e desse vinho, vocês ficam, ou nós ficamos unidos a Ele. Mas Ele diz: comendo e bebendo desse pão e desse vinho, vocês ficam unidos a mim, formando como que um só corpo. Façam o que eu fiz. Coloquem a sua vida a serviço de Deus, a serviço uns dos outros. Amem-se uns aos outros, para que se realize o projeto do Pai, numa sociedade sem excluídos, e na vida de cada um e de cada uma de vocês. Não foi isso? A minha pergunta agora, eu tenho para vocês pensar, nesse momento em que é colocado sobre o altar o pão, o vinho, e o sacerdote lá pega um e diz, né? Pega o outro e diz, e aí vocês respondem: bendito seja Deus para sempre. Essa é a resposta da Assembleia. Esse momento é a oferta de Jesus para a nossa salvação ou não? Não. Não é, porque aqui é preparação. Não é nesse momento que é a oferta de Jesus que se entrega. Não é nesse momento. Esse momento é de preparação das oferendas. E esse momento de preparação da oferenda, o que ele faz? Traz o pão e o vinho, né? Tudo preparado aqui, corporal, tudo. Aí ele pega. Vou usar isso aqui. Aqui tem umas hóstias aqui, só para vocês verem o que é. Não está consagrado, é só o pãozinho, né? Ele pega, às vezes, só para distinguir, né? O ideal fosse se fosse todos do mesmo tamanho. É tão pequenininha, né? Põe na boca, a gente nem sabe o que está comendo. Pequenininha demais, né? Mas se o negócio fosse o mesmo tamanho, né? Apresentado aqui. Mas como a igreja é grande, é um dos motivos. Por isso que a hóstia do presidente é maior. Não é que ela é melhor que essa. E nem tem mais qualidade que. É só porque ela é maior, para poder ver. Que se eu pegar essa aqui lá, vocês nem sabem o que o Frei está segurando lá. É pequenininha demais, então por isso que é grande. Só por isso, tá? Não tem outra razão de ser. Tanto é que depois ele parte e reparte para todos. Não fica, eu vou comer que ia ser melhor para mim. Minha mãe preparou melhor para mim. Meu pai preparou melhor. Não é isso, tá bom? Só para dizer. Então ele pega o pão e ele diz, ele vai dizer palavras que vai retratar toda a tradição e a essência do que foi feito lá no antigamente. Então Jesus atualiza isso. Ele traz presente os mesmos elementos, mas ele atualiza com ele. Então ele faz o quê? Ele pega o pão e dá graças. Não é isso? Dá graças. Ele reza. E depois ele diz, né? Mas antes aqui, o sacerdote faz a preparação disso. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, por este pão, fruto da terra e do trabalho humano, que vos apresentamos.
e que vai se tornar para nós, vai se tornar, não é ainda. Por isso que é apresentação, entenderam? Não é aqui o momento de ficar todo, não, aqui é o momento de apresentar as oferendas. Daí vocês respondem: bendito seja Deus para sempre. Ele pega o vinho, mesma coisa: bendito sejais, Senhor Deus do universo. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, por este vinho, fruto da terra do trabalho humano que vos apresentamos, e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. As orações que reza pela igreja, reza pelos falecidos, reza por isso, aquilo, e aí sim tem aquele nosso, aí nós entregamos com Ele. Só temos condição de oferecer nossa vida ao Pai unida, inserida na oblação do próprio Cristo. Aí sim, por Cristo, com Cristo, ali nós estamos juntos já, e em Cristo, né? Quando toda a nossa vida é entregue ao Pai, assumida no mistério pascal de Jesus Cristo, juntamente com a vida de Jesus. Então, terminou aqui, aí vem a oração eucarística. Existe o prefácio, que é aquela introdução que coloca, que retrata, traz presente, resgata de novo esse movimento de toda a história da salvação e por que nós estamos realizando isso e qual é o motivo disso tudo para a humanidade que vem, que é convocada por Deus e que escuta Deus e agora realiza esse projeto de Jesus que falou: fazer isso em minha memória. E aí, numa grande saudação, todo mundo é convidado a dizer: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Um momento assim efusivo de identificação, é o ápice que está acontecendo. Que mais pode acontecer senão a assembleia orante elevar-se nessa plenitude? E logo após então, pela ação do Espírito Santo, é que vem a oblação. Aí é a oferta. Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: é aqui que acontece a virada. Tomai e comei, tomai e bebei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. E o mesmo acontece com o vinho. Isso é meu sangue. Tomai e bebei. Isso é meu sangue. Celebra todo dia e não sabe, né? Como é que é? Colando até eu sei. Então, é isso aí. É nesse momento é que nossos olhos deveriam estar vidrados aqui. É nessa oração eucarística que nós deveríamos estar agradecidos, e não depois que comunga. Olha que diferença que faz isso. Normalmente a gente passa toda a oração eucarística lá olhando o relógio, etc. Ou alguns saem até da missa, depois volta na comunhão, já vi isso. Aí volta, depois que comunga lá, se joelha e fica ali. Uai, nessa hora não era para fazer isso não, essa hora era para você estar na felicidade completa, porque a ação de graças é a Eucaristia, é a ação de graças. A oração eucarística, a ação de graças. É isso. Então a gente inverte um pouco isso, porque nesse momento da oblação, entregou, Jesus fez a sua oferta mais uma vez por nós. E ali depois que a gente fez essa comunhão, né, com Ele, a gente espera o envio. E antes desse envio, existe, isso aqui já falamos. Já falamos. A oblação lá embaixo, lembra lá?
intercessões, doxologia, por Cristo, com Cristo em Cristo. Aí eu venho da comunhão, cantando Pai Nosso. Eu acho que o que eu queria falar, eu falei. A gente não consegue falar tudo nos mínimos detalhes. Eu acho que vocês podem depois pegar documentos. Tem vários documentos na internet de sites católicos que a gente muito bem explicados também, que vai ajudar você. Pode ler outros livros, etc. O Ritos Finais é a continuação do que nós nos apresentamos no começo, vivenciamos toda essa alegria da palavra e da Eucaristia, e agora Ele nos envia para ser nesse mundo instrumento de tudo aquilo que nós vivenciamos. E assim vai, sucessivamente, até um dia não precisava mais disso, nos encontrar com Ele.